Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Sem Filtros, o videocast, podcast da Liga Portugal e, como já é habitual, pode ouvir e ver todo o episódio na Liga TV ou ouvi-lo mesmo no Spotify ou até no iTunes. Hoje o nosso convidado é Domingos Alexandre Martins Costa, mais conhecido como Alex Costa, fez a formação no Vitória de Guimarães, passando depois por vários clubes, inclusive o Benfica, que esteve também na Alemanha, e decidiu voltar para Guimarães para fechar assim o seu ciclo. Hoje em dia é treinador no Amarante Futebol Clube, depois de uma passagem pelo futebol egípcio, por isso mesmo, Alex, olá, seja muito bem-vindo. Já fiz aqui uma breve introdução sobre si, como podemos ver, tem aqui um percurso e uma carreira muito completos, mas vamos começar pelo início e pelo seu percurso como jogador. É natural de Guimarães, depois formou-se nas camadas mais jovens do Vitória e foi para o FAR. Por isso queria mesmo começar por perguntar, sabendo que o primeiro ano de séniores é muito específico e muito importante aqui na carreira do jogador, sendo que o FAF foi a escolha acertada para esta transição. Olá, Débora, cumprimentar-vos a todos, dizer-vos que é um prazer fazer parte deste programa, deste formato. Para mim é sempre um privilégio estar convosco, partilhar um pouco daquilo que foi a minha experiência, das minhas vivências. E como tu dizes, começando pelo princípio, eh, foi uma caminhada difícil, onde eu me formei, onde eu tive o privilégio de me formar não só como atleta, mas também como homem no Vitória Sport Clube. Depois dei o meu primeiro passo, como tu disseste bem, na Associação Desportiva de Faf, um clube que eu tive o prazer e a honra de representar durante 3 temporadas. No meu primeiro ano de sénior, essa transição é difícil. Hoje em dia as coisas são bem diferentes, com a introdução das equipas B, dos sub-23, etc. Naquela altura era uma transição sempre mais complicada. Era, digamos assim, uma transição sem filtros. Éramos logo lançados aos leões, mas foi um ano fantástico. Foi o meu primeiro ano onde aprendi muito, um balneário com homens, chefes de família, por isso essa Uma realidade um bocadinho diferente da sua sim, nessa altura. sim, uma realidade completamente diferente. Mas foi um ano de muita aprendizagem para mim, onde eu tive 3 anos muito bons, que me permitiram depois dar mais um passo na minha carreira, que foi o Moreirense na segunda liga. Uma carreira que começou, como tu disseste, através do FAF, passo a passo, lá de baixo, e que eu tive a felicidade, com a ajuda de muita gente, conseguir chegar depois a outros patamares. Exato. Disse aqui uma frase que achei interessante, disse mesmo que eram atirados aos leões. Foi assim uma transição mais complicada. Não sei se quer desenvolver um bocadinho mais esse Sim, porque nós hoje em dia temos um cuidado, e ainda bem que o futebol evoluiu nesse sentido. Acho que as equipas B, sub-23, eh, a criação dessas plataformas fez com que aproveitássemos ainda mais atletas e que dessemos algum tempo, algum espaço para que eles pudessem estar melhor preparados para uma realidade de futebol de alto rendimento. Naquela altura as coisas não funcionavam dessa forma, ou seja, a partir dos 18 anos, 18, 19 anos, quando finalizávamos a nossa formação, grande parte dos atletas, muitos deles se perdiam-se porque era uma transição vista muito pelo rendimento, por jogadores que não se olhava para o potencial como hoje em dia se olha, mas sim para o rendimento. E os clubes olhavam muito para isso. Tínhamos balneários com jogadores muito mais experientes, jogadores que já em final de carreira, e esta diversidade de pensamento, estas formas de estar diferentes, eram engraçadas e não deixaram de me trazer muito para aquilo que foi para o meu dia a dia e para a minha vida. Porque estava habituado a lidar com miúdos da minha idade, estudávamos, treinávamos ao final do dia, e de repente começámos a viver daquilo, começámos a ser profissionais, começámos a. Mas era já um sonho, né, nessa altura. Sim, era um sonho fazer vida do futebol,
embora com muita dificuldade, num campeonato que na altura era a terceira liga, corresponde hoje à terceira liga, com muitas incertezas, nada certo, com muito trabalho pela frente, a abdicarmos de muita coisa, nomeadamente também um pouco os estudos, enfim, muita coisa. Exato. Mas diz, desculpa. Queria também saber de que papel é que teve o treinador nessa altura, era Manuel António Marques Machado, correto? Sim. Que papel é que ele teve neste início da sua carreira no O futebol? professor, o professor teve o professor Manuel Machado teve um papel fundamental na minha vida, porque, porque para além de ter sido meu treinador no Vitória, nos Júniores, ele depois ele pega neste projeto do FAF, e o FAF era uma espécie de equipe satélite do Vitória. E então ele passou a treinador iniciou a sua carreira como treinador no FAF, no futebol sénior, e leva muitos miúdos do Vitória e tem um papel fundamental, porque nos deu também tempo, porque já nos conhecia, porque percebia o tempo que nós iríamos necessitar para chegarmos ao nosso nível, os erros que naturalmente iríamos cometer, e por isso foi uma pessoa extremamente importante para mim, que depois também tive a felicidade de o acompanhar no Moreirense. Exatamente, era aí que Fomos queria. acompanhando um ao outro, eu e outros colegas meus, fizemos uma carreira muito paralela à do professor. Ou seja, esse acompanhamento acabou por ser mesmo positivo, porque depois continua para o Moreirense e há aqui um marco histórico, porque acabam por subir de divisão já no Moreirense, ou seja, ali em 2001, na época de 2001, 2002, tornam-se campeões da segunda liga e passam pela primeira vez na história do clube a atuar na primeira liga. Como é que foi viver este momento e fazer parte da história Um do. sonho, um sonho, um sonho. É o meu primeiro grande título, e o primeiro grande título do Moreirense na altura, campeão nacional da segunda liga. Nada, não eram esses os objetivos, era uma equipa que tinha vindo da terceira liga, que vinha num processo ascendente, mas que logo no primeiro ano de segunda liga faz um grande campeonato, apesar de um início atribulado, mas depois encaminhámos as coisas e a equipa, que era muito jovem também, soltou-se, libertou-se, ganhou confiança e acabámos por ganhar um título muito importante para todos nós, para o clube e que nos projetou depois para o futebol do mais alto nível em Portugal. Por isso, esse Exatamente. título eu recordo com muito gosto, com muito prazer, porque foi sem dúvida muito importante na minha vida. Lembra-se Sim, desta passagem, sim. desses momentos? Sim, Moreira é uma vila de Guimarães, tínhamos muita gente também de Guimarães a jogar no Moreirense, por isso éramos um pouco desacreditados, um clube que jogava numa vila de 7.000 habitantes, com muito pouca gente, com umas condições de treino bastante humildes, mas um clube cumpridor, um clube sério, liderado por Vítor Magalhães e que nos deu todas as condições para que pudéssemos desempenhar a nossa profissão. E depois acabámos por fazer quase o impossível e provar que no futebol tudo é possível. Por isso é que é um desporto tão bonito, por isso é que tanta gente acompanha e se dedica ao futebol, porque no futebol nem sempre o mais fraco é impossibilitado de vencer, e nem sempre os orçamentos vencem campeonatos, e nós fomos prova disso na altura, com uma equipa bastante humilde, conseguimos ser campeões nacionais. Sempre teve aqui um papel importante então para colocar e para fazer história neste clube. Podemos mesmo dizer para colocar esta vila um bocadinho no mapa. Sim, sim, acho que foi, e colocámos essa vila no mapa. eh, Foi um marco histórico, recordo-me desses tempos. As pessoas nem acreditavam, nós jogadores também quase que não estávamos Ainda não estavam em si. não estávamos a valorizar tudo aquilo que na altura tínhamos alcançado, e no ano seguinte estávamos a defrontar a elite do futebol português. Mas foram tempos fantásticos, tempos que foram vividos ainda com um misto de profissionalismo, mas também com aquilo que de melhor o amadorismo tem, que é a amizade, a entreajuda, o espírito de sacrifício, o jogar com muito amor à camisola, as causas que nós defendíamos, e esse misto, associado ao profissionalismo que todos tivemos, levou-nos a um momento fantástico que eu recordo para sempre.
Acredito que lá está, é uma vila pequena, disse que na altura tinham cerca de 7.000 habitantes, ou seja, deviam ser assim, a maior parte adeptos do do Vitória. Moreirense. E do Vitória, E e do do Vitória. Vitória também. Mas tem assim algum momento que se lembre de viver assim mais perto dos adeptos na altura do Moreirense? Recordo-me, tenho que me recordar da festa da subida, um jogo fantástico que nós, apesar de já estávamos com a subida garantida, acabámos por vencer no Estrela da Amadora, uma equipa liderada por Jorge Jesus, que lutava também pela subida de divisão, mas nós mesmo sem precisar daquele jogo mantivemos o profissionalismo até o fim e vencemos por 3-0, e depois a viagem para cima foi fantástica, o comboio da Penha, que é aqui muito conhecido em Guimarães, foi alugado pelo clube e então andámos pela cidade numa festa bem mais humilde do que aquilo que se vê hoje em dia, mas com um espírito fantástico, a confraternizar com os nossos adeptos, e depois aquilo que foi uma semana seguinte que todos os dias era festa, era jantares, era porque a vila também é conhecida por ter bons restaurantes, em Moreira de Cónegos come-se muito bem, Exato. e então praticamente todas as semanas, todos os dias tínhamos que visitar uma capela e festejar, e A foi pedido dos adeptos mesmo? a pedido dos adeptos, a pedido dos donos dos restaurantes que muitas vezes nós frequentávamos durante o ano, e por isso São assim as recordações que traz, são não é? recordações muito boas, são recordações muito boas. E a verdade é que foi depois o Moreirense que acabou por ser a sua grande rampa de lançamento para um dos grandes. Como é que foi a adaptação, vindo de um clube de menor dimensão, que conquistou aqui um título na altura? Débora, sabes que as coisas no futebol acontecem muito rápido, tanto para cima como para baixo, e essa minha trajetória é prova disso. Eu chego à Primeira Liga, não é? Ascendendo com o clube, neste caso o Moreirense. O início da Primeira Liga foi difícil. Eu conto algumas vezes isto a pessoas, a meus conhecidos. Foi difícil. Estava para ser dispensado do clube na pré-temporada, porque vinha de uma lesão e não estava a recuperar muito bem. E depois, num jogo de pré-temporada, onde entrei e as coisas correram muito bem, mexeu com uma decisão do treinador. O treinador resolveu não me dispensar e continuar comigo no Moreirense. E o que é facto é que eu, em fevereiro, estava a assinar um contrato para a próxima, na época seguinte, com o Benfica. Português, o futebol é um pouco isto. É um passo de continuar numa segunda liga. Num jogo as coisas correm muito bem, uma mudança de uma decisão de um treinador, continuo, inicio o campeonato, as coisas começam a correr bem, a confiança vem ao de cima, e depois, naturalmente, estás numa primeira liga, fazes um bom trabalho E é reconhecido. e és reconhecido. E eu tive essa felicidade de passar uns meses estar a assinar contrato com o Benfica. Como é que foi esse momento? É outro momento que eu me recordo de estar a almoçar lá está, a almoçar com os colegas do Moreirense, alguns jogadores, depois de um treino, e depois toca o telefone e o meu empresário dá-me conhecimento do interesse do Benfica, um interesse real e que eventualmente eu poderia se efetuar, nada certo, mas mexeu comigo, obviamente que mexeu comigo. Estava numa realidade completamente diferente, num clube completamente diferente. Aliás, eu costumo dizer que não estava preparado para encarar a realidade de um clube como o Benfica, Porquê? daí ter cometido, não estava preparado porque são clubes de uma dimensão, de uma pressão completamente diferente, a exigência completamente diferente. Era muito jovem, fui para Lisboa viver, muitas Na vezes, altura sozinho. na altura sozinho, faltou-me muitas das vezes algum equilíbrio. Hoje mais velho reconheço isso. Mas faz parte, os erros fazem parte do nosso caminho, do nosso E a que processo. altura, tinha que idade, aliás, nessa altura? Portanto, eu nessa altura devia ter 22, 23 anos, 22 anos, 23 anos. Sim. Faço um contrato de 5 temporadas com o Benfica, vou viver sozinho. Lisboa era uma cidade completamente diferente de Guimarães, e as coisas numa fase, no primeiro ano, não me correram assim tão bem no Benfica, apesar de ter sido um suplente que entrava, mas Mas jogou menos do que queria? joguei menos do que eu queria, mas por mérito
por demérito meu e por mérito dos meus colegas que estavam num nível superior ao meu. E Eh, que acha que poderia ter sido aqui a preponderante para ter jogado mais nessa época? Estar melhor preparado. Acho que a realidade do Moreira não é, na altura, estava com um ano de Primeira Liga, um jogador pouco experiente ainda. Chegar ao Benfica num ano também muito difícil, de transição de infraestruturas, de construção do novo estádio. eh, o Benfica Acha também que vinha. se esta peço desculpa interromper, mas se esta oportunidade tivesse surgido mais tarde, podia estar mais preparado e ter agarrado de outra Sim, forma? sim, sim, até porque depois a minha carreira sustenta isso que estás a dizer, porque eu, após uma temporada onde fui pouco utilizado, veio para o Vitória, emprestado pelo Benfica, e faço uma grande temporada no Vitória, e aí sim adquiro aquilo que na altura me faltava, porque o Vitória já é um clube que nos dá isso, que eu costumo dizer, quem se impõe no Vitória, quem joga no Vitória está preparado para jogar em qualquer clube, faz com que eu seja chamado para a seleção nacional no final da temporada e depois regresso ao Benfica, porque era emprestado, não é? Regresso ao Benfica na época seguinte e aí estava mais preparado, mas aí abordei a experiência no estrangeiro, onde fui vendido para o Wolfsburg. Ou Exato, seja, faltava-me talvez uma passagem por um clube intermédio. Portanto, o Moreira era um clube ainda com pequeno, humilde, com uma realidade completamente diferente. O Benfica é gigante, o Benfica é um clube enorme, com uma pressão diária tremenda. mas uma pressão maior do que nos clubes por onde tinha passado até lá. É uma pressão maior, embora, por exemplo, muito parecida com o Vitória, só que o Vitória é uma pressão que se vive muito dentro da cidade, dentro do castelo, como eu costumo dizer, e o Benfica tem uma pressão que abrange a nível nacional, onde ligas uma televisão e a qualquer altura podem estar a dizer mal de ti, ou a dizer bem de ti, ou enfim, a criticarem-te, e hoje em dia com as redes sociais ainda muito mais. O Exato, nessa Vitória altura vive. não havia ainda redes sociais, mas Não, já havia, como é havia óbvio, Wi-Fi. havia televisão, exato, já havia tudo. Isso aconteceu consigo, esse exemplo que está agora a dar, de ligar a televisão e ouvir alguns comentários, análises menos boas. Sim, aconteceu comigo e tínhamos que ser fortes, fortes, mas daí, depois quando não jogas, quando as coisas não te saem bem, é difícil tu reergueres, é difícil tu adquirires confiança e a confiança é tudo, não só no futebol como na vida. E há jogadores que num contexto não funcionam, funcionam noutro e muitas vezes tem a ver com isso, tem a ver com o próprio contexto, com a envolvência, com quem está à tua volta, com a forma como tu estás equilibrado emocionalmente e as coisas no Benfica nesse ano não é que corressem mal, mas eu precisava de mais ainda para poder estar a esse nível. E foi o que depois vim encontrar no Vitória. Exato, mas lá está, falou que antes ainda passou aqui pela Bundesliga, esteve no Wolfsburg, ou seja, após o Benfica há aqui o convite para jogar fora de Portugal, como é que encarou ou como é que surgiu também esta oportunidade? Esta oportunidade surge após uma temporada fantástica que eu tenho no Vitória. Chego à seleção principal, à seleção A, grato a Scolari por me ter chamado, um jovem também de Vitória, uma seleção recheada de grandes jogadores. E depois de chegar ao patamar de seleção, tu estás numa montra que tudo é possível. E eu é-me comunicado que tenho que regressar ao Benfica para iniciar a temporada seguinte, mas também já tinha algumas abordagens do estrangeiro e principalmente do ponto de vista financeiro era importante para mim aproveitar aquele momento. Por isso é que ainda ficou lá 4 temporadas. Sim, fiquei lá, depois acabei por ir para a Alemanha, jogar lá 4 temporadas. Nas últimas duas as coisas não estavam a funcionar muito bem do ponto de vista desportivo. Quis também sair, mas tive ali alguns conflitos com a estrutura e tive que ficar lá as 4 temporadas. E foi também uma experiência fantástica, viver num país fora que me enriqueceu imenso enquanto pessoa e adorei a Alemanha, adorei o povo, ao contrário daquilo que se diz, da frieza, eu não senti nada Não disso, sentiu nada disso. não senti nada disso, fui extremamente bem recebido, bem tratado, ainda hoje tenho amigos,
amigos que para a fez vida. desse tempo. Sim, sim, sim. E depois voltei. Amigos, estamos a falar aqui de colegas, de equipa com quem dividiu o plantel? Até diria amigos da própria cidade, muito mais velhos do que eu, porque eu aprendi uma coisa lá está com um alemão que me dizia muitas vezes que nós latinos, nos primeiros dias, abríamos logo a porta da nossa casa, e que eles talvez demorassem algum tempo para abrir, mas depois de a abrir era para toda a vida. E isso confirmou-se. Tenho hoje pessoas ainda já com uma certa idade que não deixam cair este vínculo, que me ligam, que se preocupam. eh, e nós latinos muitas vezes temos esta característica de aproximarmos com muita mais facilidade, mas que depois mais à frente deixamos de falar, chateamos, essas coisas todas. Eles são, nesse sentido, são mais calculistas do que nós, mas tenho lá amigos que não têm nada a ver com futebol, pessoas com quem eu criei laços importantes e que ainda hoje converso. Exato, e laços para a vida. Mas Certo. ainda falando aqui do futebol, houve alguma, aprendizagem, experiência que trouxesse depois para Portugal quando voltou para jogar cá? Nunca trabalhei tanto. E se eu pensava que trabalhava muito cá, depois de ter estado 4 temporadas O que é diferente? O que é que muda? era uma metodologia de trabalho completamente diferente da nossa, muito assente na vertente física, muito trabalho, muito. O jogador era visto como um funcionário de uma empresa. Se hoje aqui em Portugal eh, um jogador muitas vezes é, entre aspas, mimado, ou se precisa que se faça alguma coisa, temos sempre alguém dentro dos clubes para nos auxiliar, para nos apoiar. Lá éramos vistos como um funcionário de uma empresa, como um trabalhador normal. O roupeiro era visto como é visto o jogador, muita igualdade nesse sentido, muito respeito pela tarefa de cada um, muita exigência naquilo que era o que tu tinhas que entregar no teu dia a dia, a procura que tu respeitasses muito os valores e os valores da língua, por exemplo, da forma de viver daquele país. Era um problema que eu tinha na altura, porque não falava inglês e o meu alemão estava um pouquinho enferrujado e eles nisso não gostavam muito. Mas foi algo que aprendeu? Conseguiu sair depois destas 4 temporadas a falar alemão? Ein bisschen, um pouquinho, mas era Foi cobrado, o suficiente para eles? nem por isso, Queriam mais? eles queriam mais, eles gostam que tu que estejas lá, que representes e que vivas da forma como eles normalmente vivem, defendam os valores que aquela sociedade normalmente, não digo defende, mas valores intrínsecos à forma de ser daquele povo. E quando alguém pretende ir para lá e que as pessoas se tenham que adaptar a culturas diferentes, normalmente tem alguns problemas. E isso eu senti que na Alemanha funcionava muito assim. Tínhamos que perceber, éramos bem tratados, bem recebidos, mas tínhamos que também fazer o nosso esforço para nos entrosarmos, para incorporarmos dentro daquela sociedade. Exato. E depois da Alemanha regressa para Portugal e volta mesmo aqui à sua cidade Sim, de berço. sim. Como é que foi voltar a casa? Eu queria voltar ao Vitória, queria terminar a minha carreira no Vitória. Ou seja, quando voltou já era mesmo com esse intuito. O objetivo era terminar o Sim, percurso em casa. sim, sim, sim. E eu não posso esconder, o Vitória é um clube que me diz muito, é o clube do meu coração, onde eu me formei como homem, como atleta, e queria ainda jogar no Vitória. Tinha feito uma temporada muito boa no Vitória, que me proporcionou a ida para a Alemanha e a ida à seleção, e queria voltar, voltei feliz. As coisas acabaram por correr bem, acabo por me despedir como o principal título do Vitória, que foi a Taça de Portugal, Exatamente. e fiquei feliz, fiquei muito feliz, e depois Ainda para mais frente às Águias. frente às Águias, frente à anterior equipa, uma equipa que eu também representei, tive o privilégio de representar, mas foi regressar a Guimarães foi especial, foi depois de 4 anos fora, queria regressar a casa, e as coisas felizmente correram bem. Exato. Quando jogava no Vitória, ou seja, por todas as temporadas que lá passou, sentia que a sua camisola era mais pesada por ser de Guimarães, ou seja, havia aqui algum peso de responsabilidade. Sim, Guimarães é conhecido por fraca mãe e boa madrasta. Isso é um ditado que se diz muitas vezes aqui em Guimarães. E sendo eu um filho da casa,
obviamente que tinha um peso acrescido. Um peso que punha sobre si próprio ou não? Não, não, eu felizmente, depois por tudo aquilo que tinha passado, pela experiência que tinha adquirido, convivia muito bem com isso. Agora, as pessoas colocavam esse peso, essa exigência, enfim, normal. Eu sabia que assim seria, mas isso foi algo que eu tive que trabalhar para comigo, Para não se focar-me, deixarem influenciar sim, também. focar-me na minha tarefa, perceber que as coisas quando não correm bem, não correm bem e temos que continuar a acreditar, a trabalhar. E foi Exato, não cobrar, mas continuar a tentar trabalhar sim, para sim, sim. Também já tinha outra idade, já era mais velho e percebia e conhecia o Vitória, conhecia muito bem o Vitória e sabia que o Vitória é muito visto, tanto te dá tudo como te pode tirar tudo. E eles, se num dia te podem insultar ou cobrar de uma forma mais negativa, a seguir são os primeiros a levar-te ao céu. E essa é a intensidade com que se vive aqui, com que se vive este clube, e faz parte do ADN do Vitória, e quem vem para cá tem que perceber isso. exato. Disse agora mesmo, como é que foi a sua frase, vou pegar nela, que o Vitória pode tirar tudo ou dar tudo, não foi? Penso que foi assim. Sente que tirou mais ou deu demais? Não, deu-me sempre muito mais. Já Eu, percebemos que é aqui o clube do coração. sim, o Vitória tem que ser eternamente grato. Exato. Ah, falámos também de agora da conquista com a conquista da Taça de Portugal, que foi na época de 2012, 2013, foi também na altura em que o Vitória assumiu um papel, decisivo. O que é que representou para si esse momento? Também pelo facto de vir o Vitória representar aqui algo muito importante para o Mister. Em relação ao Vitória, obviamente que vencer um título tão importante como a Taça de Portugal pelo Vitória, para mim foi marcante. Os meus pais são de Guimarães, levaram-me ao estádio muito pequeno. Eu sabia o quanto a cidade procurava um título com a dimensão que faltava ao clube, como era da Taça de Portugal, e eu ter o privilégio de o vencer, para mim foi marcante. Ainda hoje vivemos também tempos de muita alegria em Guimarães pela conquista da Taça da Liga. Também é um Eu grande. também aqui, foi especial também para si, ver esta Sim, o Vitória é um clube que eu gosto, é o meu clube de coração, embora seja profissional e tenha que estar preparado para defrontar o Vitória, enfim, porque sou profissional, mas o Vitória é um clube que me diz muito e eu tenho que estar eternamente grato por tudo o que o Vitória me deu. Não só do ponto de vista desportivo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de valores. e sente que fez de si hoje em dia é o treinador, mas o jogador que também já foi. Sim, sim, tem muita influência na minha personalidade, o Vitória, porque o Vitória é um clube que tem características, tem uma identidade muito específica, de muita paixão, de muita intensidade, de muita entrega, de muito trabalho, de muita raça. E eu próprio fui bebendo isso, porque entrei no Vitória com 10 anos e hoje, como treinador, como homem, bebo muito desses conceitos, desses valores. Tenho muito isso enraizado dentro de mim. E isso deve-se muito ao Vitória, aquilo que é estar dentro de uma casa que cultiva valores tão importantes como estes e que depois tu, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dás por ti, representas também muito, muito daquilo que o clube é. E isso hoje sou muito isso, como treinador, como pessoa, isso devo muito ao Vitória, como é óbvio. Vamos, agora, Alex, vamos recuar aqui mais um pouco, porque passou também na seleção nacional, já abordámos isto aqui na conversa, chegou mesmo a ter 3 internacionalizações em 2005, ou seja, dividiu também o balneário com outros grandes nomes do futebol, Sim. e saber qual deles é que o impressionou mais como jogador. Olha, eu tenho a felicidade foi um privilégio para mim quando na minha primeira internacionalização com a Eslováquia, eh, coincide com o regresso do Figo à seleção, porque o Figo tinha feito o 2004 e depois fez uma pausa na sua carreira a nível internacional, a nível de seleção. Depois decidiu voltar à seleção e é precisamente nesse jogo que eu mostrei que ele também regressa. E fiz o corredor direito, eu como lateral, eu fui como médio direito, o extremo direito. É de facto um jogador, era um jogador fantástico, uma personalidade
muito característica, um jogador muito importante dentro do grupo, um Cristiano Ronaldo a aparecer muito jovem, já com uma capacidade brutal. Mas eu também tenho que pôr aqui um nome que para mim foi muito importante nessa semana, que foi o Costinha. O Costinha foi um jogador que esteve muito perto de mim, que me apoiou, que teve as palavras certas nos momentos certos. Lembra-se de alguma? Não, a confiança que sempre me deu, confiança durante aquela semana, que eu não sabia ainda se ia jogar ou não, mas iniciei a partida como titular e, e ele durante a semana transmitiu-me sempre muita confiança, muita tranquilidade. Foi uma pessoa muito importante que eu ainda hoje guardo muito carinho, tenho o privilégio de ser amigo e torço muito por ele. E de vez em quando trocamos umas mensagens porque foi de facto uma pessoa muito importante nessa semana. Exato. E houve algum que se tenha destacado mais dos outros, por exemplo, assim, em termos, técnicos? Em termos técnicos temos que falar, aquela seleção era impossível não falar do Cristiano Ronaldo, do Figo, do Deco. eh, Foram um dos melhores jogadores com quem já jogou. Sem dúvida. E no meio deles tudo se tornava mais fácil, porque eram jogadores que tinham personalidade, que assumiam o jogo, que queriam a bola, que nos momentos difíceis se mostravam. Jogadores muito muito importantes e com uma capacidade, uma qualidade. E depois como homens, com caráter, com personalidade para jogar naquele nível, de Ou facto. seja, era bom de se dividir um balneário com ele. Sim, não, é sempre bom, estamos sempre muito mais perto de ganhar quando temos os melhores do nosso lado e estamos a falar de bolas de ouro, estamos a falar de jogadores que jogaram patamares astronómicos, como é óbvio. Exato. Tem alguma história engraçada desses, dias, dessas semanas com a seleção? Não, a jogar na seleção era sempre muito gratificante quando jogávamos, quando íamos ao estrangeiro, tive a possibilidade de viajar com a seleção para a Rússia, para a Estónia, salvo erro, para a Lituânia, acho que era ou Letónia, agora não me recordo muito bem. Ou seja, os imigrantes, a proximidade, o prazer que era as pessoas que estavam lá fora a acompanhar a seleção, a dimensão que era a comitiva da seleção chegar a qualquer lado e termos pessoas de todo o mundo para estar Para perto, vos ver. para ver aqueles jogadores. Eh, Enfim, há sempre histórias muito que eu guardo, mas como eu costumo dizer, muitas vezes perguntam-me, mas eu ainda sou daquela velha guarda que gosto muito de guardar tudo aquilo que Não acontece. pode contar-nos só uma história, sim, uma história engraçada que se lembre desses dias. Dentro da Ainda foram muitos dias, por isso. tivemos ali histórias engraçadas, mas era acima de tudo, era o ambiente que se vivia, que era muito saudável, o pós-jogo era sempre era de muita alegria, porque ganhávamos, porque estávamos todos juntos. Eram momentos em que os jogadores muitas vezes se encontravam porque uns viviam em Espanha, outros viviam na Alemanha, outros viviam noutros países. Enfim, para mim foi muito bom. E agora não da seleção, mas ao longo da sua carreira, um treinador que o tenha marcado ou, até mesmo que o tenha feito, também, aliás, evoluir enquanto jogador? Eu não posso fugir do nome professor Manuel Machado, porque teve um papel fundamental na minha carreira. Não posso fugir do nome de Filipe Scolari, que me chamou para a seleção e que me deu a oportunidade de ser internacional lá por Portugal e que depois também, num período em que não estava a jogar tanto, ele continuou a chamar-me. Eh, não posso deixar de falar em todos os treinadores que tive na formação, no Vitória, que foram extremamente importantes para mim. Dos treinadores que depois tive, todos eles com qualidade, com virtudes, enfim. Aprendi com todos eles, inclusive na Alemanha, com alguns com quem não tive uma relação assim muito boa, mas que hoje, com o passar do tempo, reconheço competência, reconheço valor, enfim, percebo algumas coisas que na altura não percebia, por isso acho que fui um felizardo por O trabalhar que é com. que percebe agora que não não percebia? Olha, porque tu quando nós estamos de um lado, quando somos jogadores e estamos de um lado, temos a tendência para olharmos muito para nós,
porque o jogador é egoísta, faz parte da sua essência, quer jogar. Quando não joga, as coisas não. Em aquelas azias que toda a gente já conhece. Quando tu passas para o lado do treino, começas a perceber e a ter uma visão completamente diferente, uma visão muito mais coletiva das coisas. E As começas tomadas de decisões, tomadas a de decisão. comunicação. E começas a perceber que muitas das vezes a injustiça faz parte do teu dia a dia, assim como na vida. Começas a perceber que muitas das vezes, ainda hoje eu vivo isso, ainda hoje partilho isso com os meus jogadores. Muitas das vezes há decisões que eu tomo que sei perfeitamente que estou a ferir determinado atleta e possivelmente até ser injusto com ele, porque trabalha, porque enfim, mas temos que muitas vezes ter uma pedra no coração para tomar decisões. Essa é a dificuldade de ser treinador e hoje faz-me entender decisões que eu na altura não entendia e que na altura me revoltavam, entre aspas, e que na altura me faziam ser uma pessoa também difícil como jogador, de lidar, porque eu não tinha um feitio fácil. E que hoje em dia, às vezes, quando apanho um jogador parecido comigo, recordo-me sempre que opá, isto é a paga que vais ter que ter agora por tudo o que Por fizeste te por todos. ter sido assim também. Exatamente. Também era de Azias, mister. Era um bocadinho, era. Assim, sempre a trabalhar, mas os treinadores percebiam, através da minha expressão facial, que eu estava chateado, não é? Não estava nada contente com a decisão. Faz parte, mas não era aquela azia de nós costumamos dizer, vou utilizar aqui, porque estamos no sem filtros, vou poder utilizar aqui, Pode usar tudo. amarrar a burra. Nós dizemos, opá, não era aquela azia de amarrar a burra, estás a perceber, de não fazer, de se me fechar ali, não fazer nada, correr pouco, trabalhar menos, atos de indisciplina, não era isso. Era mais uma expressão facial, onde se notava que eu estava chateado, mas trabalhava sempre no limite. Pronto, era transparente. Era, Sabiam o que é que estava a pensar é. na altura. Sabes que às vezes no futebol também, quando somos bonzinhos demais, pomos-nos a jeito para que depois, nas tomadas de decisão, sobre sempre para nós, não é? E às vezes também é importante, eu digo muitas vezes isto aos jogadores mais jovens, que às vezes também é importante termos essa personalidade Mais forte, mais vincada. mais vincada. Nunca podemos é deixar de trabalhar, porque aí perdemos a razão toda. Exato. Não dar, assim, mais razões. E qual é que sente que foi a sua maior referência para o seu início de carreira como treinador? A minha maior referência, olha, Foi um desses treinadores com quem bebi de todo, bebi do Rui Vitória, bebi de Personal Machado, de Paulo Sérgio, que também foi um treinador que eu gostei muito de trabalhar no Vitória. Enfim, de Ronald Koeman de Camacho, de Koeman no Benfica. Enfim, estamos a falar de treinadores com experiência internacional, com grandes nomes, mesmo como jogadores até. Enfim, eu fui bebendo um pouco de todos eles para depois criar aquilo que tem que ser a aquilo que minha forma de é estar, de hoje em liderar. dia, não é? Sim, de encontrar o meu caminho, aprender com todos eles, e muitas vezes aprendemos nas virtudes, mas também aprendemos muito nos defeitos, ou seja, naquilo que não deveríamos, que eu não gostava que me fizessem, e que na altura passava por esses momentos, e hoje digo, tenho bem dentro de mim que não posso ter esse tipo de atitude para com os meus jogadores. Se eu gostava da verdade, se eu gostava de um treinador que me olhasse nos olhos, que me dissesse o que sente, mesmo que ela fosse dura, eu procuro ser esse tipo de pessoa para com os meus jogadores também. Porque acho que se há coisa que o jogador detesta é a mentira, é ser enganado. E muitas das vezes há a tendência de termos conversas com atletas e tentarmos Aligeirar. aligerar as coisas e depois o jogador apercebe-se que Que há coisas que podem não estar a ser ditas, é isso. exatamente, e eu procuro ser isso e passei por treinadores que eram assim, passei por treinadores que não o eram, e eu aprendi tanto com aqueles que eram, como aprendi com coisas negativas, porque sentia depois o efeito negativo que aquilo tinha num balneário e num atleta. Exato. E quando é que, decidiu que queria ser treinador? Era um objetivo que já tinha desde o início, ou seja, quando terminasse a carreira, dedicava-se então a treinar ou foi algo que depois foi surgindo?
Sim, Débora, iniciámos esta conversa a falar em transições, na transição do futebol de formação para o futebol profissional. E agora estamos a falar noutra transição fundamental, que é deixarmos de jogar futebol. E acho que muitas das vezes, quando não nos preparamos, temos algumas dificuldades, do ponto de vista Com o fim mental, da carreira, não é? sim, do ponto de vista mental, do ponto de vista social, enfim. E eu, felizmente, tive a capacidade de me ir preparando, porque fui desenvolvendo uma curiosidade pelo treino nos últimos anos enquanto jogador, uma vontade de experimentar essa vertente, fui-me preparando e depois senti que a Taça de Portugal, o título da Taça de Portugal era o momento certo para deixar e surgiu um convite logo na temporada seguinte para iniciar a minha carreira no Felgueiras. Já sabiam dessa sua preparação? Que Sim, era eu os objetivos? tinha uma relação boa com o presidente na altura do Felgueiras. Jantávamos algumas vezes, conversávamos algumas vezes e ele convidou-me e eu senti que era aquele momento. Senti que era o momento e iniciei a minha carreira na Liga 3, correspondia à Liga 3 de hoje em dia, que era o Campeonato de Portugal na altura. Foi eh, começou logo a treinar o Felgueiras. Felgueiras, um clube também com uma dimensão social bem acentuada, com uma terra que vive o futebol também com muita intensidade e as coisas correram bem. E iniciei a minha carreira, fiz uma transição saudável. eh, Mas foi não sei se repentina seria a palavra, correta, mas foi logo de seguida, ou seja, termina, no Vitória e na época seguinte já está a treinar a Felgueiras. Nunca sentiu que poderia precisar de uma pausa maior? hum, Olha, talvez, talvez. Obviamente que hoje sou um treinador que não tem nada a ver com esse treinador de 2013, na altura. Exato, já foi há Eh, há mais de 10 anos, há quase 15 anos. Exatamente, passa rápido isto. E obviamente que cresci, como é óbvio, mas senti que era uma oportunidade que eu tinha que abraçar. Eu tinha sido convidado para continuar no Vitória, mas numa vertente diretiva, por parte do presidente, e eu disse ao presidente na altura que, ok, como treino, podia contar comigo como treinador, seja na formação ou noutro cargo qualquer, mas eu queria ser treinador. E, na altura, como tu dizes, foi muito rápido, estávamos a falar em junho, julho, onde as equipes técnicas são todas montadas, não havia espaço no Vitória, e eu tinha esta proposta do Felgueiras e decidi abraçar. Decidiu Obviamente, abraçá-la logo com medo de depois não surgir outra oportunidade. não diria medo, acho que era um projeto interessante, porque já tinha uma equipe técnica montada, porque tinha a possibilidade de montar também, ter uma influência muito grande na constituição do plantel, porque tinha também um presidente que acreditava em mim e que me suportava muito. E as coisas correram bem nesse primeiro ano, correram bem que depois acabo por ir para a segunda liga, dar um passo em frente eh, na minha carreira para o Académico de Viseu. Agora, acho que essa transição foi saudável. Eu costumo muitas vezes perguntar se eu tenho saudades dos tempos de jogador. Tenho saudades dos tempos do balneário, dos tempos do convívio entre aquilo que vivíamos uns com os outros, mas de jogar, 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 não tenho porque rapidamente o meu foco Também virou-se mudou. para o treino, E hoje sou muito feliz naquilo que faço, tenho muito prazer naquilo que faço e isso felizmente fez com que eu fizesse uma transição mais saudável, mais suave. Exato. Essa experiência, ou seja, vai também da Liga 3 para a segunda, e essa toda a experiência também o leva a trabalhar aqui em várias equipas, inclusive fora. O Mister esteve mesmo no Egito, onde integrou a equipa técnica de Jaime Pacheco, na época em que estava no Zamalek, o clube foi mesmo campeão egípcio, na época 2021, 2020, aliás, 2021, com 24 vitórias em 34 jogos e também uma campanha sólida de 78 golos em 45 jogos. Qual é que acha que foi o segredo para terem construído a equipa tão sólida? Olha, eu antes de mais dar uma palavra ao Mister Jaime Pacheco, que é um amigo
tenho uma amizade por ele fortíssima, gosto muito, mas muito dele. Falo com ele semanalmente, e ele deu-me a oportunidade de trabalhar com ele no Egito, numa realidade completamente diferente. Lá está, outro treinador também me influenciou muito, pela forma como está na vida, pela forma como encara o treino, o desafio. É uma pessoa extremamente positiva, uma pessoa que gosta de trabalhar, boa gente, bom coração. Acho que representa valores que, infelizmente, hoje em dia vão escasseando no nosso futebol. O Jaime Pacheco é realmente, eu tenho que fazer aqui esta ressalva, porque é uma pessoa fantástica. E estar no Egito com ele foi muito bom, num grande clube que é o Zamalek, com fãs incríveis. Eu adorei, Ferozes também. fervorosos. Aliás, o grande derby da África e um dos grandes derbys é o Zamalek e o Al-Ahly. E o Arli o Al-Ahly do Manuel José, outro grande treinador, uma figura tremenda no Egito, tremenda mesmo. As pessoas não têm noção do que é o Manuel José no Egito. E eu, que sou um apaixonado por história, o facto de viver no Cairo, para mim, por si só, foi fantástico. Cairo é uma Exato. cidade Ia-lhe fantástica. perguntar mais à frente como é que também tinha sido essa sua adaptação lá, porque estamos a falar do Egito, ou seja, é uma realidade, uma cultura totalmente diferente, vai desde a cultura à comida, é tudo diferente. Como é que foi esta sua adaptação? Olha, adorei, adoro. Eu adoro essas experiências, essas coisas diferentes. Acho que futebol tem essa virtude de nos possibilitar muitas das vezes vivências, experiências fantásticas. E eu gosto pá, de estar ali ao lado do Nilo, por exemplo, de estar ali com uma cultura completamente diferente. Gostou do Cairo, Conhecer, então? gostei. É uma cidade caótica, eh, enfim, mas tem coisas diferentes. Acho que me enriqueceu também enquanto pessoa. A gastronomia é diferente. Também se Enfim, adaptou bem? adaptei-me bem, adaptei-me bem. As pessoas muito apaixonadas, muito carinhosas também connosco. Acho que o Cairo é uma cidade que ficou no meu coração e que eu digo muitas vezes isto: quero regressar e gostava de um dia voltar a trabalhar no Cairo. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. E depois, uma cidade que tem os dois mundos. Tem um mundo de muitas vezes da pobreza, mas depois tem também um outro lado extremamente moderno, ao nível das grandes cidades europeias, porque o Cairo também tem isso. E para mim foi um prazer viver lá durante 7, 8 meses e conhecer essa realidade completamente diferente. Já lá voltou enquanto turista? Não, não, mas tenho que. E sabes uma coisa, estive lá e não visitei as pirâmides. 8 meses não visitei as pirâmides, mas gostava de porque de olhar para ali e fazer um exercício de perceber o quanto já tinha passado por aquela zona do planeta, do globo, o quanto tinha passado por ali do ponto de vista histórico. E eu estar agora ali em 2020, na altura de 2020, numa pandemia dificílima em Portugal, e que eu lá não senti pandemia absoluta. Era isso que ia perguntar, lá não se sentia? Não, as restrições, enfim, é algo que não dá É para. diferente também, o próprio país, as regras, não é, também são Sim, não são havia regras, não havia regras. Os testes como é Covid que eram. exato, mas como é que quase em 8 meses nunca visitou as pirâmides? Porque de certeza que em qualquer ponto da cidade as pirâmides dão para ver, nunca pensou: "É hoje, vou É, na minha folga, vou até lá". nós jogávamos também muito. Nós tínhamos jogos muito de 3 em 3 dias. Depois também estávamos a jogar a Champions da África, onde tínhamos que viajar, e também são aventuras que aí sim temos histórias incríveis de viagens. Viajar na África é sempre muito complicado, para o Senegal, para o Marrocos, enfim, para a Argélia. Quiser agora contar-nos uma história que já que não contou há pouco, nós agora queremos Olha, ouvir alguma história também engraçada que tenha acontecido durante a sua passagem. engraçado, sabes, foi que uma altura fizemos um jogo para a Champions no Senegal e tivemos que fazer uma viagem do Cairo com paragem para reabastecer na Argélia.
E então, quando parámos na Argélia, saímos do Cairo às 7 da noite, parámos na Argélia, penso que 10 e tal da noite. E o que é facto é que nunca mais o avião, não saímos da pista e o avião nunca mais levantava. E havia ali um problema, porque havia ali um problema na Mauritânia para haver para te dar autorização para sobrevoar o espaço aéreo. E tivemos ali, pá, 3 ou 4 horas dentro da pista. Até que o avião levanta voo, eu adormeço. Quando vou acordar passado, pá, 4 ou 5 horas, penso que já estou a chegar ao Senegal. Quando vou dar por ela, estava a chegar outra vez à Argélia, porque quando íamos para sobrevoar a Mauritânia, não tivemos autorização, tivemos que ir para trás. Pá, quando eu vou dar por ela, imagina, 3 ou 4 horas da manhã e estávamos no mesmo sítio. E se eu te disser que só conseguimos sair dali às 2 da tarde do dia seguinte, é para tu perceberes o que é viajar em África. Dificuldades que na altura disse: "Pá, isto é impensável estar aqui no meio do nada durante quase 24 horas", foi duro, mas é muito também daquilo que é o sacrifício que os treinadores e os jogadores passam, quando vão jogar para este tipo de realidade. Muitas vezes a parte financeira é importante e as pessoas só olham a isso e não têm a noção às vezes a noção destes sacrifícios, destas. Mas depois sentem-se nos treinos. Pá, porque o mister, o Jaime Pacheco, dizia muitas vezes: "Eu já não tenho idade para isto, porque isto de facto isto tira Cansa muito, também. cansa muito, é muito difícil, muito difícil". Mas depois tens ali muita paixão, tens ali as pessoas, tu sentes-te muito útil, sabes? As pessoas olham para ti e reconhecem que tu estás a atribuir mais-valia. E isso também é muito gratificante para nós estrangeiros que estamos ali, porque de facto eles tratam-nos sempre muito, muito bem. Exato. Também passou por jogos, onde se viveu, assim, uma grande tensão, ainda há pouco eu tinha falado sobre isso, um deles foi como contra o Al Ahly. Queria saber se estes jogos também se assemelham aos jogos das grandes equipas, portuguesas. Sim, sim, sim. Esse jogo foi a final da Liga dos Campeões. Foi um jogo que era o derby dos derbys, jogado no Estádio Nacional do Cairo, num estádio fantástico, com pandemia, com restrições, porque se não houvesse restrições teria sido um ambiente incrível, incrível. E é de facto um jogo que mexe com o país. Mexe com o país e mexe com o continente África, porque o Al-Ahly e o Zamalek são sem dúvida as duas Sente grandes. que atrai adeptos de Sim, sim. vários países. Sim, e depois tem muita influência no próprio mundo árabe, mesmo nos Emirados, na Arábia Saudita, porque são dois clubes. Costuma-se dizer que são, o Al-Ahly é reconhecido como o Real Madrid da África e o Zamalek é o grande rival do Al-Ahly. Dois clubes bem estruturados, com muitos, muitos adeptos, é uma coisa incrível. Andas na rua e és abordado principalmente o treinador, o Jaime Pacheco, e então o Manuel José é uma coisa incrível. O Manuel José não pode andar no Cairo, de certeza absoluta, Sempre que vai ter ser abertura. abordado, porque eles são muitos e vivem aquilo com tanta paixão que é incrível. Ser adjunto num clube campeão num contexto completamente diferente do português, mudou alguma coisa na forma como trabalha hoje aqui em Portugal? Sim, é outra perspectiva, foi outra plataforma onde eu desenvolvi o meu trabalho. Acho que hoje, como treinador principal, e o facto de ter passado já por esse processo permite-me olhar para quem está ao meu lado, perceber melhor as coisas, perceber o quanto temos que valorizar o trabalho de todos, o quanto todos têm que ser ouvidos, o quanto todos são importantes e valorizar acima de tudo o trabalho de uma equipe técnica. E eu ter estado do outro lado e o Jaime Pacheco me ter feito sentir isso, a importância do que é estarmos muitas das vezes por trás de alguém que aparece na frente e de alguém que aparece na foto e que naturalmente é o treinador principal, mas ao mesmo tempo que não deixa ficar ninguém para trás e que reconhece o trabalho de todos e que tem uma palavra e uma preocupação para com todos. Isso fez-me aprender muito e hoje em dia procurar ter esse tipo de tratamento para com os meus.
Disse que gostava de repetir a experiência de morar e trabalhar no Cairo, no Egito. Desta vez seria como treinador principal. Neste momento estou a exercer essa função, assim, é um dos objetivos. Sei que primeiro tenho que cumprir determinadas metas internas, até para que possa chegar com um tipo de sustentabilidade, e é nisso que eu estou focado Exato. no Amarante, dar o próximo passo, e o próximo passo é alcançar os objetivos do Amarante. Já está no Amarante, que na Liga 3, mas que é cada vez mais um campeonato muito competitivo. Quais é que são os ingredientes para se ter sucesso nesta divisão? É muito trabalho, muita crença, muita dedicação. A exigência hoje em dia é enorme. Tu, tu hoje vais ver uma lista de cursos de treinadores, são centenas e centenas de pessoas a querer entrar por este caminho. A competitividade é enorme, tu não podes adormecer, não podes pensar que o que fizeste ontem é o suficiente para que possas sobreviver à sombra da bananeira, não tens hipótese. Os resultados são pedidos na Primeira Liga, são pedidos na Segunda Liga, como também são pedidos na Terceira e por aí abaixo. E há Ou também seja, a exigência está lá sempre. a diferença é que muitas das vezes eu costumo dizer que há clubes que exigem muito, mas ao mesmo tempo dão-te algo para que tu possas cumprir essas mesmas exigências. Quando as expectativas são desajustadas, aí é que é o problema. Quando a exigência é tremenda e há uma expectativa que é realmente impossível de acontecer, mas que mesmo assim as pessoas acreditam e exigem e fazem barulho e depois a parte deles que é dar as condições, enfim, tudo o que está à volta de uma equipa, a parte deles normalmente essa parte é esquecida, dificulta muito o trabalho de um treinador. Felizmente eu estou numa estrutura que isso não acontece, que é o Amarante, clube cumpridor, clube que tem as expectativas bem ajustadas, e que me dá as condições para que eu possa desempenhar a minha profissão de uma forma saudável, de uma forma muito ambiciosa, e ao mesmo tempo de uma forma que eu sinta que possa crescer. Exato, e neste momento estão mesmo claramente a lutar aqui pela subida de Sim, divisão. Era esse informada, estás bem informada. tem que ser, e era esse queria saber se era esse o compromisso estabelecido já desde o início da temporada ou é algo que tem vindo aqui a acreditar com as vitórias, jogo a jogo? Olha, eu entrei no Amarante na sétima jornada, na oitava jornada, a fazer a oitava jornada. E entrei porque as coisas não estavam a correr bem. Éramos penúltimos e aliás, eu quando entro para o meu primeiro jogo até estávamos em último lugar porque o nosso adversário tinha jogado no dia anterior. Ou seja, aquilo que me foi pedido foi reerguer uma equipa, foi objetivo de manutenção, foi o que me foi pedido. Mas depois de olhar para os meus jogadores, depois de os conhecer por dentro, percebemos que jogo a jogo as coisas iam acontecendo e depois das coisas irem acontecendo não há como fugir à responsabilidade. Hoje estamos num lugar, eh, num bom lugar, num lugar que não nos dá nada por adquirir, mas que Mas é um do qual lugar, já tem orgulho. sim, e todos queriam estar. E agora não podemos fugir à responsabilidade porque tu também sabes muito bem que nós trouxemos esta pressão positiva para dentro com o nosso trabalho, os jogadores, com a qualidade deles. Agora temos que assumir a responsabilidade de alcançar o objetivo que é passar para a próxima fase, ou seja, ficar nos quatro primeiros. E não temos que fugir a isso. Fomos nós que trouxemos esta pressão, e ainda bem que a trouxemos. Agora temos que, não podemos viver agarrados àquilo que nos pediram lá atrás, e não, temos que agora assumir que o objetivo é esse. Exato. Independentemente da tabela, em que é que o Mister é mais exigente consigo próprio como treinador, mas também com os seus jogadores? Olha, a minha exigência fundamentalmente tem a ver com o trabalho, com a entrega e com uma coisa que para mim é importante, que é as pessoas não se esquecerem que estamos num desporto coletivo e a individualidade é importante, sem dúvida alguma. A individualidade tem que ser posta em cima da mesa, porque eu costumo dizer que
que eu cresci a ouvir os treinadores a dizerem-me que éramos todos iguais. Aqui é tudo igual e hoje em dia isso não acontece, porque eu costumo dizer que somos todos iguais, mas com tratamentos diferentes. Cada um tem um mundo, cada um tem uma forma de resolver um problema, de lidar com uma frustração, de lidar com um bom momento. E nós temos que ajustar sempre o nosso feedback, a nossa a forma como interagimos com o jogador de uma forma muito individualizada. E depois, ao fim do dia, perceberem que o coletivo tem que estar sobreposto a qualquer tipo de individualidade, porque o clube tem que estar acima de todos, e essa é a exigência que eu procuro criar dentro de um grupo de trabalho, que é a forma como eles interagem uns com os outros, do bom ambiente, do respeito, do respeito por quem nos paga, por, por a ambição de querer sempre mais e mais e mais, e essa é a minha exigência. A minha exigência parte muito por aí, porque, porque eu costumo dizer, nós pedimos sempre mais e mais a quem nós achamos que nos pode dar. E a sua equipa pode dar. E acho que a nossa equipa pode dar, sinceramente, estamos a falar de miúdos com 21, 22, 23 anos, é uma equipa extremamente jovem, com uma média de idades a rondar os 23,4 ou 0,5, todos eles com a ambição de chegar mais além. E nós temos que ser muito exigentes, temos que ser muito, muito, muito exigentes, porque na vida, sem sacrifício, pá, fica tudo muito mais complicado. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. O mister, e agora queria lhe perguntar se já era adepto de vinho verde ou se ficou durante esta época? Não, pá, vinho verde não é muito a minha. Gosto de um bom vinho maduro, gosto, mas o vinho verde. eh, Ainda não se converteu? Aliás, nós temos um diretor do nosso Amarante que é produtor de um dos vinhos mais conhecidos aqui da região, que é o da Quinta do Salto. E nem esse fez com que ficasse Esse, a gostar esse mais? por respeito, ainda fui provando e bebo de vez em quando, mas longe a longe. Não é, no vinho verde não é muito a minha praia. Não é, pronto. Mister, e agora, qual é o patamar que sonha alcançar como treinador? Ainda talvez treinar o Vitória? Não coloco isso dessa forma, sabes? Eu olho muito para objetivos muito curtos. O Muito objetivo 300. o objetivo é alcançar os objetivos no Amarante. Depois o dia da manhã não sei o que é que vai acontecer. Obviamente que tenho o sonho de treinar na Primeira Liga em Portugal. Quero muito treinar na Primeira Liga. Sinto que estou preparado para isso. Já estive mais perto disso e depois, por um ou outro motivo, talvez tenha acontecido uma decisão errada na minha carreira e que tenha havido um ou outro retrocesso. Mas como eu costumo dizer, Que nós decisões erradas é que podemos ter? gestão de carreira, às vezes, projetos que tinham tudo para correr mal, e que eu por exemplo, esta ida para o Viseu que falámos há pouco, foi uma decisão errada na minha carreira na altura, porque o Viseu era um clube de segunda liga, mas que com uma estrutura arcaica, com uma estrutura, enfim, eu tinha melhores condições na terceira no Felgueiras do que no Viseu, entendes? E nós muitas vezes vamos à procura dos patamares competitivos e às vezes os clubes simplesmente competem lá, mas não estão preparados para competir lá. Se fosse hoje não dava Não. quase. Na altura ficava mais uma temporada no Felgueiras, E eh, depois logo se vê, não é? logo se via. Iam Me dizer, eu não viro a cara à luta e hoje estamos num bom momento e sei dos meus limites, das minhas virtudes, dos meus defeitos. Procuro trabalhar sempre muito em cima disso, melhorar a cada dia que passa e sei que um dia vou chegar lá. Agora, quando, não sei, nem traço metas. Aquilo que eu quero neste momento é Amarante, objetivos alcançados e depois logo se verá. Mister, vamos agora aqui para o nosso, segmento de perguntas rápidas, estilo ping-pong. Não pode pensar durante muito tempo, tem que me responder logo no momento. Pode ser? Pode ser? Então, Tentar. tentar, ok. Jogador ou treinador? Jogador ou treinador? Treinador. Portugal ou Egito? Portugal. Liga Portuguesa ou Campeonato Estrangeiro? Liga Portuguesa.
na altura da seleção, falou-nos aqui de alguns nomes, por isso pergunto: Ronaldo ou Figo? Olha o Figo, tempo. Figo. Olha, mister, muito obrigada aqui pelo Obrigado eu. seu tempo, pela sua disponibilidade, também pela sua sinceridade ao longo desta conversa. Obrigado. Obrigado. Obri Foi um prazer. Tudo bom Obrigada, para igual. vocês. Obrigada, igualmente. E ficámos assim a conhecer melhor o antigo jogador e atualmente treinador Alex Costa. Recordo que este episódio está disponível no site e também na app da Liga TV e pode também ouvi-lo no Spotify e no iTunes. Obrigada a todos os que estiveram desse lado e até o próximo Sem Filtros.